na secretaria. Tá bom. Ninguém conhece a nossa casa, né? Isso tudo Não. Tá na secretaria. Não, eu também não tenho medo, não tem problema nenhum. Olha lá, iniciamos em 1 minuto. Eu vou esperando as meninas entrarem. Beleza. E o B? O B tá ali, bem. Eu falei pro pai dele, você interte, porque agora tá muito aberto, né? Depois da reunião de secretaria, é tudo bem ele andar aqui de vez em quando. Que é só a gente. É só a gente. As meninas já estão chegando, elas vão falando bom dia. É super legal, porque a gente vai vendo as pessoas chegando, aí vai. É uma sala, sejam acolhidas, vamos brincar. Bom dia. Bom dia. Eu gosto mais do Ebex, que eu vejo todas elas. Não, com certeza, mas aqui parece que a internet vacila menos, né? Vacila e oscila menos. Não, pelo sistema do StreamYard, parece que ele é mais ponta firme. Bom dia, meninas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas na nossa semana de aprendizagem, né, no webinário da modalidade creche. Tem várias professoras nossas conhecidas da modalidade creche, também tem professoras da educação infantil, né? Tem várias atendentes nossas também estão participando, mandam joinha, mandam mensagem no privado falando que gostaram. Bacana. E super interação, as meninas estão participando muito, né? Os professores e as professoras. Então, também tem bastante gente, Denise Rocha, das filantrópicas, legal, participando com a gente. O nosso tempo é curto, né? Parece que 1 hora é um tempão, mas quando a gente começa a ouvir a Denise Rocha falar, a gente se empolga e a gente sempre quer, né, ouvir mais. Seja bem-vinda, Dê. Eu brinquei com a Karina, eu falei, Karina, eu vou fazer um roteiro, mas eu acho que não vai dar tempo, mas não tem problema, né? Eu falo, se a gente conseguir fazer algumas provocações, né, e sair daqui um pouquinho motivada a buscar mais, né, já é suficiente. Num outro momento, né, a gente pode conversar de uma forma mais intimista, né? Mas assim, agradeço muito, muito, né, o convite da Karina, tenho um carinho enorme pela creche, pela educação infantil, né? Então a gente está sempre trocando ideias, sempre uma ajudando a outra e conversando bastante sobre a infância e tudo isso que a educação traz para a gente pensar, né, como uma busca de melhorar a qualidade sempre, né, de pensar nas variáveis, aí, nas relações que envolvem tudo isso. Vamos lá. Primeiro, vamos às apresentações formais, porque a gente pressupõe que todo mundo conhece a Denise Rocha, mas a gente tem pessoas participando de outros lugares, né? Denise é nossa supervisora de ensino na Rede Municipal de Ensino de Lins, professora Nunes Salesiano, né, de matérias relacionadas à primeira infância, metodologia de ensino, né, prática de docência, é mestre, né, e doutora pela Unesp de Marília. Então, eu não tenho muito protocolo mais informal, mas assim, primeiro eu tenho muito que agradecer quando eu cheguei lá no Áureo de Campos Gonçalves, em 2008, 2007, por todos os saberes que já naquela época você insistia com a gente. Ó, faz assim, vamos trabalhar com projeto, visitando, fazendo sempre indicações positivas, sempre sugerindo leituras, sempre nos instigando
a procurar mais e a buscar mais. Então, é um prazer trabalhar todo dia com você. Eu aprendo muito. Nossa, fico até emocionada, Karina, mas assim, eu também tenho imenso prazer desse grupo, né, que a gente construiu na educação infantil, e com certeza você é uma pessoa bastante importante e dentro desse processo, né, a gente faz aquilo que a gente tem prazer mesmo, que é pensar nesses processos educativos, né, para uma faixa etária tão especial, né? Então, eu que agradeço, eu também aprendo, eu acho que eu sou bem encantada por conhecer, sempre a gente quer conhecer, sempre a gente quer aprender, então, e pessoas que trazem sempre contribuições, né, o grupo sempre traz e me faz ficar sempre muito feliz, porque a gente sabe que nós e todas essas meninas que estão aí participando com a gente faz a diferença da educação do município, porque né, se empenham, têm um olhar carinhoso, né? Hoje eu vou ter uma fala um pouco provocativa, mas é para a gente pensar, sempre é para a gente somar, tá bom? Então, vamos começar. Interação e brincadeira, né? O brincar é um dos direitos de aprendizagem que a BNCC, né, colocam para a primeira infância, como direito de aprendizagem na educação infantil. Então, a gente coloca como um assunto essencial para os professores, para as famílias também. Então, você quer que comece os slides? Eu fiz esse roteiro e a gente vai sentindo. Se não for legal, a gente tira, mas a ideia é provocar. Pode colocar. Então, Tudo ok? Tudo ok. Como a Karina colocou, né, a BNCC está reforçando essa ideia da importância do brincar, né? E a gente tem, ao meu ver, pode colocar, viu, Karina, um problema aí para resolver, porque parece-me que a gente ainda leva o brincar como algo menor, como algo menos, como algo negativo ou que não tem tanta importância. Embora existe uma evolução aí muito grande em relação as teorias, o que a gente. Mas eu acho que o educador e a família ainda precisa afinar alguns pontos, tá? Então, como a Karina colocou, a gente coloca essa importância porque hoje ela é cristalizada como lei, né? Desde a resolução 5, mas antes os documentos, os pareceres, as diretrizes anteriores, que existiu uma diretriz anterior, já falava dessa importância do brincar, né? Mas, e hoje a gente sabe, a BNCC, ela vem e fortalece toda essa ideia. Então, eu vou criar um código aqui com a Karina, que ela que está passando os slides, para a gente passar os slides. Karina, olha pelo seu WhatsApp, tá bom? Ok. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar acho que você tem que tirar aqui o comentário agora também da tela, tá? Tá. Da Taislane. Clica de novo na Taislane, que aí não dá para ver o power inteiro. Pronto. Depois, em alguns, acho que eu escrevi menos lá embaixo, acho que está mais tranquilo. Então, assim, que experiências, né, que você teve do brincar na sua vida, né? E eu gostaria que vocês fechassem o olho agora e sentissem uma sensação lá da infância que você tinha, o que te trazia de bom, né? Nas brincadeiras que cada um, dentro das suas histórias, dentro dos seus espaços, né, tinham, que trouxe de bom, né? Depois, pensasse um pouquinho na escola. Vocês lembram de experiências do brincar que tiveram na escola, né? Como é que foi isso? Alguém ensinou você a brincar, né? O que te deixava feliz lá na escola? Que momentos que você traz da escola e que traz boas memórias para você pensar,
né? Esse momento era sozinho, era com um grupo, era brincando, como era, né? Principalmente para aqueles que tiveram aí a educação infantil. A gente sabe que, historicamente, nem todo mundo teve educação infantil, até por uma questão, né, de democratização de ensino e valorização, que hoje o cenário é outro, né? Aí eu vou perguntar para vocês, assim, qual foi a última vez que vocês brincaram? Por esses dias aí de pandemia, né? Ou, né, será que brincaram ou não brincaram? Como é que foi isso? Você traz o lúdico para a sua vida, né? E aí, assim, para gente que é educador, eu trouxe aqui duas coisas que são muito importantes para a gente pensar, né? Qual é a relação que eu tenho com o brincar e a minha ideia de infância, né? E como que eu vejo isso? A Marisa está colocando que ela nunca nenhuma professora brincou. Olha que triste, né? E olha que revanche que a gente pode fazer aí com o nosso fazer pode ser diferente. Então, ó, essa construção de ideia de infância, quando a gente começa a pensar, né, na sociedade, ela não é tão recente, mas ela também não é velha. Então, ela inicia lá na modernidade, né? Então, a gente tem uma mudança de organização social, né, de um olhar para a educação infantil, né? Mas, para a infância, mas a gente sabe que até então a criança não tinha esse olhar para suas especificidades, ela era vista, ora como um adulto em miniatura, né, ora como um bibelô, e não se entendia muito, não era muito traçada essa linha limite entre o que é o mundo do adulto, o que é o mundo da criança. Então, a gente vem aí do Renascimento, o século das luzes, os estudos, e começa a aparecer estudos específicos sobre a infância, né, e compreender, olha, precisa fazer diferente, né? Só que, e aí percebe-se, olha, a criança, ela tem as suas especificidades, um modo específico de pensar, né, o pensamento dela não é igual ao adulto, tá? A criança precisa ser tratada assim, a criança precisa ser cuidada assim. Então, é uma linha que acontece, né, um marco que acontece na modernidade. Mas depois eu vou fazer também umas reflexões a respeito disso, né? Quem é um grande estudioso disso é o Felipe Arrier, traz para a gente olha, um marco, né? Quando a gente começa a pensar na história da criança no mundo e na história da criança no Brasil, a gente percebe que esse conceito de infância, que precisa de cuidados especiais, de direitos, né, garantidos, ainda não está concretizado. E a gente vai falar um pouquinho disso, tá? E, ao mesmo tempo, né, com aí o surgimento da pedagogia, lá que no século XVIII, né, com as ideias mais modernas, a gente tem aí um olhar também para essa criança. Eu acho que um grande precursor é o Rousseau, para falar, né, dessa criança, e vai dizer, olha, eu posso usar brinquedos, né, para fazer esse aprendizado de uma forma melhor, numa linguagem da criança. Só para a gente entender um pouquinho esses aspectos teóricos. E de lá para cá, né, esse brincar está presente na educação da criança, mas a gente tem que pensar qual é a qualidade desse brincar hoje, de que forma que a gente tem trazido isso, né? Pode passar, tá bom? Então, eu gosto muito, e depois eu posso deixar esse material também de indicação para a Karina, em relação a essa cultura da infância, né? A Sônia Kramer é uma professora estudiosa da infância, se eu não me engano, ela é da estadual da UERJ, né? Da Universidade Estadual da UERJ, Federal, e ela vai dizer, a partir dos estudos de Benjamin, olha, a criança, ela tem uma cultura própria, ela, vamos dizer, ela
sofre as ações do meio, mas ela também é produtora de cultura. E essa cultura da infância tem cara, olha, a criança é um ser que brinca, né? Que cria novos sentidos o tempo todo. A criança gosta de colecionar, né? Qual criança não gostou de colecionar pedrinha, figurinha, né? Carrinhos, né? Ou dentro das suas possibilidades. Então, é uma característica da infância, né? A criança subverte a ordem, né? Então, quando a gente vai para a nossa lógica de adultos, as crianças são capazes de reinventar os sentidos, né? E, por último, ela fala, ó, toda criança pertence a uma classe social, ela pertence a uma comunidade, ela sofre e também interfere nessa cultura que recebe. Tá? Então, a gente não pode achar que criança que entra na educação infantil é só para a gente ensinar as letrinhas, os modos, o fazer, sem olhar para essa riqueza, né? A gente sabe, a criança é um sujeito de direitos, a criança, ela é um sujeito histórico que pensa, que sente, que age, tá? E aí a gente vai caminhando por isso, né? Mas também pensar que todo esse sujeito de direitos que constitucionalmente a gente conseguiu, né, garantir a ideia da criança cidadã, a gente esbarra ainda em vários problemas, né? Será que todas as crianças hoje no Brasil têm direito de brincar? Será que todas as crianças estão sendo respeitadas, né? De acordo com as suas estruturas cognitivas e emocionais, ao que ela é submetida pelo meio? Eu coloquei aqui uma foto da ideia da erotização precoce das crianças, do trabalho infantil, e lá ao fundo eu coloquei uma imagem do Velázquez, que é aquele quadro As Meninas, né? Colocando um pouquinho sobre os trajes. Olha como eram os trajes das crianças, né? Na Idade Média não, na Idade Moderna ainda, né? E aí a gente vai evoluindo, mas a gente se depara ainda com vários problemas. Por isso eu gosto, a Mary Del Priore também fala muito dessa ideia de infâncias, né? Enfim, agora pode passar, tá? Então a gente está pensando, o que é esse brincar, né? Nós vamos falar bastante dele ainda. E o interagir, já são 2 pontos fundamentais, são eixos que estruturam todo o nosso currículo, tá? Então não tem como, a gente tem que tomar cuidado muito, né? Se a gente está perpassando tudo que a gente faz dentro da creche, dentro da pré-escola, por esses eixos, né? Então, as crianças estão interagindo, seja com o objeto, com o outro, com a cultura, né? Isso tem que acontecer, né? E lembrar que nós somos potencialmente humanos, nós só nos construímos a partir da relação com o outro, né? Vygotsky coloca isso muito bem, mas, assim, vários estudiosos, mas essa ideia aqui, nós somos potencialmente humanos, mas nós vamos aprender essa humanidade na relação com o outro. Então, essa interação, a criança precisa. Me preocupo muito quando eu vou nas escolas e eu vejo as crianças vagando para lá e para cá no nada, né? Não tem um brinquedo, ou não que ela não possa, tá, criar, e depois eu explico, mas ela está ali tentando buscar e explorar, e a gente precisa, né, sempre organizar os espaços, os objetos, né, os momentos, para que as crianças interajam com qualidade, tá? E pode passar, tá bom? Então, só vou rapidinho, olha, se alguém questionar você, educador, por que você só brinca, né? Essa expressão é tão forte ainda, como se fosse algo pejorativo, e muito pelo contrário, e exatamente porque a gente evoluiu teoricamente sobre a infância, é que a gente pode falar com segurança que o brincar é a atividade mais importante, né? Então, se você quer fundamentar isso com seus pais, brincar é direito, já era direito garantido pela ONU, né, na Declaração Universal das Crianças, lá em 1959,
né? Depois tem, novamente, uma convenção que reforça isso. A nossa Constituição, né, garante o direito ao lazer, que é esse brincar. O ECA reforça, né? Então, a gente não tem que ficar pensando ainda, e tem que ter essa certeza da defesa, né? E aí, se a gente trazer esses aspectos legais para o nosso campo mais atual hoje, das questões pedagógicas, aquilo que a gente já está falando, olha, a nossa base nacional comum defende, mas ela está ancorada, gente, algo que já aconteceu lá atrás, em 2009, nas diretrizes curriculares. Então, está claro, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular devem ter como eixo norteador. Então, leiam por completo o artigo 9º, que ele vai explicar todas as experiências das crianças que devem passar por brincar. E se não for ainda, né, suficiente, a gente entra nessa questão dos direitos. Além de tudo, a base coloca expressamente, olha, é direito da criança conviver, isso, né, tem a ver com as interações, esse convívio com o adulto, né, esse convívio com a cultura, esse convívio com os amiguinhos, esse convívio com os objetos, né, então, um ambiente saudável, e brincar é um direito. Além de ser um eixo, ele é um direito, né? E todos os outros, se você prestar atenção, todos os outros direitos, eles têm a ver com essa questão da interação e da brincadeira. Porque eu participo, eu exploro, eu me expresso, eu me conheço, né? A criança, a gente sabe, nós nascemos sem saber quem somos nós. Do ponto de vista das teorias, essa ideia de construção de identidade, ela vem com a relação do outro, né? Então, a gente tem que estar sintonizado a isso. E aí, só para colocar, eu não vou me estender a isso, mas entender, olha, todos os campos que a base traz, e para quem é da rede, a gente sabe, nós temos a nossa autonomia de construção de currículo, então os nossos campos são um pouco diferenciados, mas que trazem a essência de todos eles aqui, né? Então, olha, o brincar e interagir, ele está no centro, né? É como se tudo que eu posso, quando eu estou brincando de roda, e eu estou aí trabalhando sobre a questão da linguagem, a questão da cultura, eu estou brincando e eu estou interagindo. Quando eu estou lá contando tampinhas, estou fazendo uma construção, eu estou ali fazendo relações, né, e transformações, eu estou brincando e interagindo. Então, vocês têm que olhar, né, essa ramificação muito forte, para a gente não perder, né, e eu costumo dizer, né, é bem chulo, eu falo um ditado popular adaptado pela Denise. Então, a gente não fala a ideia mata a cobra e mostra o pau, eu brinco, mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta, né, que é a ideia de se embasem teoricamente, se embasem cientificamente para conversar, mas não de um jeito que a comunidade não entenda, né, de um jeito que o pai vai se encantando e vai defendendo também. A gente, às vezes, fica muito bravo, tudo bem perder, né, só brinca. Pera lá, esse brincar tá fazendo tanta coisa e tá, né, faz parte do currículo da educação infantil, né, pode... Então, vou provocar vocês, né, então, o brincar requer profundos estudos, senão a gente está fazendo tudo de nada sobre coisa nenhuma, né, e fazendo aquilo que a gente também critica, né? Então, é assim, olha, busco o que eu tenho lido sobre o brincar, o que eu tenho aprendido de novo, né? Como é que eu compreendo, como é que eu vejo a compreensão dos adultos do entorno da minha escola, ou dentro da escola, mesmo os funcionários, ou a comunidade, como é que eles olham para esse brincar, né? Que significado que eles dão, né? Como é que a família, né, vê, vocês têm essa percepção, né, de como que elas veem essa ação do brincar? E eu, professora, como é que eu tô? A Karina, fala, meu amor.
Um agradecimento importante às famílias da EME, Irani e Laraia, estão participando conosco, viu? As Olha que professoras bacana. Viviane, Luciana e a Taislane e a diretora Mislaine convidaram as famílias das crianças para participarem. Olha que bacana, né? Então, como Então eu você vou falou falar da agora como a família vê, então isso. conversar com essa família, o que a família está vendo do brincar? E olha que bacana, olha, parabenizo todas as famílias, porque eu acho que é isso, né? A gente vai fazer sempre uma educação melhor quando os sujeitos que estão responsáveis por essas crianças pensarem, né, e comungarem dos mesmos interesses, dos mesmos valores, compreendendo aqui, olha, né, não olhe como menos, ela é tão importante, tá? E educação infantil, ela tem um valor em si mesmo, ela não é só preparatória para a fase posterior, né? Porque tem gente que acha que é só isso. Não. O que a criança vive ali, gente, o que a gente está vendo cada vez mais, os estudos de neurociência, o que a criança vive na primeira infância é algo que vai estruturar a sua vida enquanto adulto. Então, olha como a gente tem que olhar com cuidado para esses educadores, para esses espaços, para as relações que acontecem dentro da educação infantil, tá? Então, vamos pensando aí se eu conheço de fato, né, se é menos, tá? Então, a gente tem que romper. Uma coisa que eu vou trazer aqui, olha, mas e o pedagógico, né? Então, olha, se tudo que acontece na escola tem que ser planejado e pensado, entender que esse brincar, ele está planejado, ele está pensado, né? Então, não dá para dizer que não existe pedagógico, tá? Vamos pensar lá, o que é a pedagogia? A pedagogia é uma ciência que vem para ajudar o ensinar, né? Então, não existe um brincar dentro da escola que não possa ter intenção, tá? E aí a gente é contra esse brincar largado, né? Uma coisa é eu planejar, porque eu quero que a minha criança perceba e tenha experiências fantásticas, né? Trago pau, pano, caixas, né? Vasilhas, e vou promover uma reação ali para as crianças. Mesmo que é um brincar simbólico e é mais livre, ele está planejado. Olha, eu escolhi os objetos, eu vou escolher o tempo, eu vou escolher esse lugar, tá? Então, não existe espaço para o brincar largado. Essa ideia de pegar a caixa todo dia e jogar, né, sem nenhuma intervenção, do mesmo jeito, isso é muito triste, tá? Então, eu estou provocando para a gente pensar, esse brincar largado é essa coisa que a gente nem está olhando, nem está escutando o que as crianças estão dizendo, que isso é fantástico, a gente poder ficar, né? Eu falo, esse brincar simbólico dá tantos elementos para nós, educadores, pensar, né? Então, esse brincar... então, não tem versus pedagógico. O brincar que entra na escola, ele é provocado intencionalmente, portanto, ele faz parte do pedagógico. Então, eu me entristeço quando eu vejo que essa estrutura tradicional de escola está entrando e entra muito forte na educação infantil, em que se espera que as crianças, né, saibam coisas que o corpo dela não está preparado para, que a mentalidade dela não está preparada para... E eu não estou dizendo que a gente não entre com tantos outros conhecimentos, mas sempre pelo um viés lúdico, né? Então, mas não, né? Ninguém tem... A educação infantil não é um espaço para a pré-alfabetização. A gente fala de ambiente de letramento, a gente fala de ambiente de construção de noções lógicas elementares, mas a gente fala de relações, a gente fala de construção do eu, tá? Então, a gente pensar que esse brincar intencional, tá? Que o professor leva com a ideia de observar esse comportamento, de promover esse aprendizado, ele é pedagógico, tá?
Aí tem uma coisa que a gente, infelizmente, esbarra. Eu coloquei aqui um quadro do Peter Bruegel, né, de 1560, e colocando, né, essa coisa do brincar, que era tão forte também, né? O Huizinga fala do Homo ludens, né? A gente não é só o homem sapiens sapiens, mas a gente é esse ser brincante. Mas, infelizmente, a gente vive um momento, pela sociedade contemporânea capitalista, que brincar é coisa sem valor, né? Então, fica essa ideia do ócio desvalorizado, como se não tivesse, e é um trabalho intenso da criança no brincar, né? Ela coloca ali toda a emoção, toda a cognição, todos os conhecimentos que ela tem para resolver as questões, tá? Então, só uma outra coisa para a gente pensar essa desvalorização. Aí, também, que eu acho que é importante, a gente assumir o nosso papel, né? Que o brinquedo, o objeto, ele não tem em si essa função, né? Ele não foi preparado. A escola, a Kishimoto fala muito isso, a escola se apropriou de alguns brinquedos e viu, olha, dá para a gente ensinar, ó, o xadrez é fantástico, né? O xadrez pela lógica, a descentralização, né? Então, mas a ideia é que não está no brinquedo em si, mas no que eu vou, essa função educativa, quando eu, adulto, organizo isso, tá? Então, pode passar, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho por que brincar é bom. Por que brincar é bom, né? Eu acho que a gente pode já combinar, nós educadores aqui, que todas as reuniões, né, a gente fale e a gente cria esse espaço formativo para a comunidade, tá? Que legal, a Márcia também está colocando aqui que compartilhou com as famílias. Então, olha, o brincar é tão importante e eu fico tão entristecida, na verdade. Eu falo, meu filho também está numa EMEI, então, que as crianças estão perdendo esse espaço do brincar na escola, que é único, né? Muitos de nós não temos mais quintais em casa, e a escola tem os quintais, tem as outras possibilidades, né? Então trazer isso para o pai enxergar, olha quantas coisas, né? Então, o brincar. Vou colocar uma lista aqui, bem lista mesmo, para a gente pensar, olha, ajuda na construção da memória. Então, a memória, ela se faz a partir dos eventos significativos, né? E aí, principalmente lá, e a gente tem que entender, ó, todos os brincares são iguais? Não. A gente que está na creche, pega lá a criança que chega de 0 a 2 anos, é um brincar exploratório, que eu acho que nem vai dar tempo de falar, mas é o brincar do jogo do exercício, é um brincar de exploração. Essa função simbólica, que é essa capacidade de representar, né, na brincadeira, o faz de conta, né, o jogo de papéis ali, ele vem depois, tá? Quando mais esse brincar, ela só consegue brincar de faz de conta porque ela viveu eventos que traz a memória, né, desses eventos, que a criança faz o quê? Ela reproduz a vida real, né, reproduz aquilo que está pegando na brincadeira simbólica, tá? Então, isso faz o quê? Quem de nós, eu gosto muito do professor Lino de Macedo, que ele fala assim, você já viu tem de indisciplina a hora que as crianças estão brincando? Não, porque elas estão tão concentradas, tem alguns momentos que, né, existe aí algum conflito, mas que isso faz parte, né? Mas ele fala, olha, a gente tem que olhar para essas pistas para fazer uma educação melhor, né? Então, e a educação, o brincar, ele ajuda a evitar estresse, né? Tem uma autora que chama Moyles, Janet Moyles, o livro dela chama Só Brinca, e ela fala que até os adultos, quando estão estressados, né, também fazem coisas para levar esse lúdico para a vida e que também para baixar esse estresse. Então, produz aí o hormônio da serotonina, tá?
Está comprovado que brincar, ele aumenta as conexões neurais. Então, lá, as células nervosas, lá, os neurônios, eles ampliam muito mais as sinapses quando as crianças estão se relacionando aí na brincadeira. Então, tem vários estudos que comprovam, né? E aí, é uma coisa que eu gosto muito, que a teoria piagetiana traz também, fala, olha, um brincar organizado também, eu ajudo a criança a pensar, né, no classificar, no seriar, no conservar, né, no fazer relação parte e todo, em analisar, em ordenar. Então, eu estou ajudando a criança a criar estruturas lógicas, né, lógicas e que são fundamentais para a vida, quando eu separo os brinquedos, né. Então, desenvolve a atenção, desenvolve a concentração, né? Então, uma criança, ela consegue ficar por um tempo desenvolvendo aquele brincar, principalmente se está sendo prazeroso. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Contribui para a socialização da emoção, né? Ela aprende a se comunicar com o outro, né? Quando ela vai alimentando coisas positivas e isso reflete na forma como ela se vê, na sua autoestima, né? Desenvolve a linguagem, porque ela precisa se comunicar nessa brincadeira, mesmo que seja um brincar heurístico, um brincar com ela ali e os objetos, ela vai narrando, a gente percebe isso, né? E aí essa ideia também, que eu acho que é pauta para uma conversa muito mais específica, que é os aspectos psicomotores, né? Então, e é fundamental pensar nesse corpo que não pode ser domesticado, docilizado na cadeirinha e sentado o tempo todo na educação infantil, né? A gente precisa pensar se ela está compondo, né, a sua lateralidade, a coordenação motora fina, global, né, o seu equilíbrio, o seu esquema corporal. Né? Eu vou citar aqui porque isso a gente precisa explicar um a um, tá? Mas a organização, essa noção de tempo, de espaço. Então, as crianças que brincam mais, em geral, constroem muito mais forte os elementos psicomotores. E esse brincar, né, que hoje está acontecendo com jogos eletrônicos ou as telas, me preocupa muito, porque as crianças estão em defasagem, porque não estão, né, trabalhando aí esses aspectos. Eu tenho um filme que depois a Karina talvez possa trabalhar com vocês. Você já trabalhou o Quintal? Sementes do Amanhã? Você já trabalhou com elas? É o que a Dani trabalhou, não foi? Isso, mas eu vou deixar também... Eu tenho algumas professoras que foram como convidadas, que participaram, mas eu não trabalhei. Eu vou deixar também eu vou deixar aqui, vou passar para você um link que chama Caramba Carambola, o Brincar tá na Escola. E aí, para a gente olhar um pouquinho sobre esse brincar simbólico, como é que a gente pode fazer na escola pública, e que a gente às vezes tem medo de fazer, e é uma escola em Vinhedo, em São Paulo, que tem creche pré-escola e que misturam as faixas etárias e que traz muitos elementos, né, não estruturados, não é o brincar estruturado, é caixa, cano, pneu, pano e tudo mais, e que dá muito certo, né? Mas depois eu vou deixar e fica como sugestão para vocês assistirem. Então, só fechando aqui, esses aspectos psicomotores, né? Gente, são fundamentais, porque a criança se vê, e essa formação do eu é a partir do corpo, das suas possibilidades, né? Então, para a gente pensar isso. Pode passar, Karina? Eu já sei, eu tenho certeza que o tempo não vai dar nem para o Chico, tá? A Karina falava, calma. Eu falei, nossa, eu fiz, né? Mas não vai mesmo, mas não tem problema. Tá? É uma oportunidade para eu refazer o convite é estratégia. Né? Parte 2, né? Então, estratégia. Legal. Então, assim, ó, só para a gente deixar claro, eu acho a Kishimoto tem um livro que eu gosto bastante, tá? Eu falo, tem alguns livros para gente que estuda sobre brincar, são coringas, que é esse aqui, ó, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, e ela vai dizer, olha,
a função educativa, né, a gente não pode deixar matar essa questão lúdica, que é a do divertimento, do brincar, né? Mesmo que a gente traga isso, a Karina está colocando aqui, ó, Tarja Branca e Territórios do Brincar são excelentes, né, para a gente povoar esse imaginário, refletir sobre a nossa prática, né? Então, e quem tem Netflix, né, também pode ver algumas coisas que são postadas lá, o Instituto Alana, que é bem legal, tá? Então, assim, ó, essa dimensão lúdica e educativa, ela tem que estar presente. Eu trago, né, às vezes eu vejo o professor propõe lá, vou brincar de boliche. Então, põe lá a fila das crianças, ele nem percebe que está demorando tanto, que as crianças ficam mais sentadas do que vão arremessar a bola, e vai perdendo essa dimensão do prazer. Então, do que vale a gente levar? Olha, tem a questão educativa, o boliche é super bacana, né? Além de você tem que traçar uma linha mental, você tem que noção espacial, noção de força, né? Olha quanta coisa você trabalha, mas está perdendo a dimensão lúdica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado de que forma que eu apresento, que eu falo, cuidado com as pedagogias da espera, né? As crianças têm que aprender a esperar, mas dentro também de uma possibilidade, para não, depois, a ideia, eu posso gerar a certa, entre aspas, a indisciplina por um desinteresse da criança no meio da brincadeira. Pode passar, tá? Tá? Então, essa ideia eu estou provocando de novo, sabe o que a gente tem que fazer? Eu estou, né, para a gente pensar no envolvimento dos pais nesse processo de conhecer o currículo da educação infantil. Então, eu acho que isso é uma coisa, desde o primeiro dia, o pai já tem que saber, olha, não, mas é tão sério, e como que a gente mostra? Com os estudos. Olha, não é qualquer coisa que vai envolver, né, neurocientistas, estudiosos do mundo inteiro, falando, né, dessa importância do brincar, tá? E aí a Moelis, né, que também é esse livro aqui, ó, Só Brinca, ela vai falar que a gente tem que fazer de vez em quando umas brincadeiras com os pais também. Não é só ensinar ele a brincar, isso também, mas brincar com o pai para mostrar para ele, olha que sensação boa, né? Então, numa reunião de pais, promover alguma coisa legal para eles sentirem isso, tá? A ideia também que eu vou provocar, quando as crianças estão brincando, a gente tem aí enquanto educador, que manter os nossos registros, né? Será que eu sei o que o Joãozinho mais gosta de brincar? Porque se for, né, nesse dinâmico, sem perceber, a gente pode passar batido algumas informações que são importantes, tá? Então, assim, será que eu sei? Eu tô incomodada porque o fulano só brinca daquilo ali e não quer mudar de brinquedo. Olha, eu preciso ajudar a Maria a subir nesse brinquedo para ela vencer esse medo. Como é que são as minhas intervenções? Uma sugestão é a gente fazer pautas, né? Ter alguma coisa ali no bolso, alguma coisa que a gente anote, gravar algum dia, filmar, né? E é tudo muito dinâmico, nem sempre dá para fazer isso, vamos ser realistas, mas essa ideia da gente ficar atento, né? As crianças contam coisas para a gente que estão pegando, às vezes, a partir de uma brincadeira, elas reproduzem a cena, né? Pode falar, amor. Além do observar e do registrar, o ouvido atento às falas das crianças. A gente sempre insiste, né? Não é proibido fazer uma pauta de observação e anotar, né, durante a atividade, mas não é para deixar a criança brincando e se ocupar com outras funções. Isso sim, porque uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa é você... E mesmo as famílias, né, a gente sabe que as mães têm os afazeres, mas durante os afazeres, virar o rosto para a criança,
olhar para ela, né? A qualidade daquela interação é muito importante também, tanto Karine, para as famílias quanto para os professores. a gente vivencia isso na pele, né? Então, porque eu também sou mãe, a ideia é assim, quando você se conecta com a sua criança, você consegue brincar, pelo menos um pouco, com muita intensidade, conexão, essa criança fica tão acalmada que ela é capaz de brincar depois sozinha, sem a sua ajuda. E eu vivo isso, tá? E a gente, né, vamos dizer, se culpa muito, né, em relação ao tempo, mas assim, é isso mesmo. E quando você deu esse exemplo, eu estou aqui lembrando de um livro que chama Já Tentei de Tudo, que é para pais, né? E ele tem uma cena que a criança pergunta: Você me ama? E a mãe está lavando louça. E a mãe fala: Claro que eu te amo, mas que ideia é essa? Mas não olha para a criança. Daí ele fala: Vamos reconstruir isso. Então, olha, a mãe para de lavar louça, olha para a criança e diz: Isso é um assunto muito importante, que a hora que eu terminar de lavar a louça, a gente vai conversar, né? Então, esse olhar da criança, esse acolher, né? Ó, a gente vai dar eu tenho 10 minutos, então eu vou cortando algumas coisas, mas pode ser também, viu, Karina? A gente pode fazer a parte 2. Sim. Se você quiser, né? Mas assim. Lógico que a gente quer. Tá? Pode passar? Sim. Eu trouxe aqui um trecho desse livro que eu estou falando para vocês, mas só brinca, que é uma perspectiva, né, que provoca o tempo todo, mas uma das coisas é esse convite, né? Promova um dia brincadeira, né? E uma das coisas mais importantes, ela elenca 6 aspectos, mas que eu vou falar aqui, olha, brincar permite que a pessoa cometa erros sem sentir culpa. Né? Olha, que leveza, que a gente está precisando disso, tá? Então ela fala, e não é só para criança que é bom as tentativas e os erros que acontecem dentro da brincadeira, quero colocar esse objeto não cabe, quero fazer meu bolinho não deu certo, eu posso reinventar e fazer de novo. É uma chance que a gente tem de elaborar isso tudo sem pressão. E para os adultos também, tá? Isso é extremamente importante, né? Mostrar para os pais. As crianças são sempre muito motivadas a brincar, né? E por isso que é tão importante. A ideia ela traz um exemplo, quando a gente compra um objeto novo, uma máquina nova, a gente não quer também explorar, a gente também não quer brincar com ela. Então, que isso é um comportamento, né, de ser humano, da humanidade, o brincar, o homo ludens lá, como o Huizinga coloca, tá? E que isso tudo ajuda a gente a elaborar problemas, né? Como é importante, brincar é terapêutico, tá? E aí entender, às vezes o professor quer trazer um brinquedo e ele fica muito frustrado, mas não era assim que era para brincar, você imaginou assim, né? Mas olha, a criança precisa, antes de tudo, explorar bastante esse brinquedo, para depois você introduzir a questão das regras, tá? Então, assim é a gente também vai ler, vai apertar botão, vai, né, até fazer funcionar direito ali, tá? Voltando lá, a gente vai brincar ensino o quê, né? Se a gente está falando de tantos benefícios, né? A gente tem sempre que pensar, né, nos objetos, nos espaços, no tempo que eu destino, né? Não vale cortar esse gosto que está se desenvolvendo, esse enredo, né? Então, a gente já falou isso, mas eu acho que vale a pena, o Vygotsky coloca muito, né, se apropriar da cultura em que vive. Então, a criança faz coisas no brincar que ela não faria na vida real, né? Ela dirige, ela cozinha, ela pilota, ela, né, faz ligações. Então, esse brincar permite essa apropriação desse mundo real dentro das minhas condições, né? Dentro daquilo que eu tenho possibilidades ali, tá? O brincar também, ele ensina, né, papéis e funções sociais. Então, eu coloquei ali, porque é o pauta para uma conversa muito séria também,
a gente colocar ali a ideia da construção, da ideia de gênero, tá? Então, cuidado, educador, se você está, né, proibindo essa criança de brincar, né? Esse menino não vê o pai ou vê a mãe passando roupa, ele está reproduzindo, né? E como que a gente pode valorizar isso pelo brincar, né? Que brinquedos que a gente está levando que vai provocar um pensar diferente. Eu sempre falo, né? Uma escola, por exemplo, que ela pinta uma amarelinha no chão, ela está convidando a criança a emergir nessa cultura da brincadeira, né? Folclórica, né? Então, se eu trago objetos e eu permito, né, que os meninos e as meninas, né, as meninas podem dirigir os carros, os meninos podem fazer comidinha, ser papais, né? Eu estou trazendo essa relação da questão de gênero de uma forma muito tranquila, né? Sem estereótipos, sem preconceitos, né? Então, o brincar também, ele vai dar oportunidade para a gente colocar, e isso é uma coisa muito forte, tá? A gente está acabando o tempo, mas assim, olha, como é a nossa criança? Nossa criança, ela é egocêntrica, tá? Isso não é egoísta, né? Piaget explica muito bem isso, que é, vamos dizer, pela construção de estruturas cognitivas emocionais, a criança ainda não consegue se colocar no lugar do outro. Isso é um exercício que tem que ser feito no processo educativo, porque para criar estruturas, para a criança se descentrar, tá? E aí a gente traz, quando a gente traz a brincadeira, né, fica mais leve, ela começa, lógico que vai ter problemas, a criança não vai aceitar, às vezes, que perde, ela não vai aceitar ter que esperar, mas isso vai ser um processo de construção, né? Então, isso tudo é tão crucial, é tão importante para a nossa humanidade, né? Então, olha quanta coisa legal que a gente tem oportunidade. Eu coloquei 2 cenas aqui, além de trazer brincadeiras que são crianças indígenas, eu posso dizer, olha, essa brincadeira que a gente está brincando aqui, olha, os indígenas ensinaram para gente. Essa brincadeira de roda mais tradicional da cultura popular nordestina ou da nossa cultura raiz. Então, eu estou trazendo questões culturais e eu estou trabalhando todas essas questões socioemocionais, né? Saber esperar, saber o que eu tenho um grupo, não sou só, e eu estou aí oportunizando que a criança se constitua, né? Se forme, se construa enquanto sujeito. Aí o outro para a gente pensar que quando a gente brinca com as crianças, a gente está aí ensinando organização, tá? E senso de responsabilidade. Eu brinquei, eu tenho que guardar, né? Eu brinquei, e uma coisa extremamente importante que um dia a gente pode conversar em HTPC também é falar sobre os cantinhos que eu defendo, porque ele é um caminho para as crianças fazerem escolhas de uma forma muito organizada, de uma forma muito, muito tranquila e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento de autonomia, né? E aí, essa ideia, o brincar ensina que eu tenho que fazer escolhas, o brincar ensina que eu tenho que explorar ali, mas, olha, eu também tenho que repartir. Então, tem tantas coisas, né, que a gente pode desenvolver. E, por último, eu acho, né, Karina, porque, olha, eu fiquei assim, depois eu acho que eu vou porque, só... Ó, depois, para instigar as meninas, a gente ia começar com os teóricos, que vão nos ajudar a aprofundar o assunto. Olha lá, já estão cobrando a gente aqui no ar, ó, a Rebosta, a Priscila. Então, aqui, ó, brincar não é perder tempo, tá? Não é perder tempo. E eu vou dizer, tem um texto do Piaget que é tão claro, a questão do tempo e o desenvolvimento, né? E seria muito legal
se todo mundo pudesse também assistir, eu vou deixar esse vídeo e eu acho que eu consigo, eu vou mandar para a Karina, ela consegue colocar aqui também, tá? Ó, não tira ainda não, só um minutinho, eu quero falar. Tá. Esse marco, eu tenho ouvido muito, né, os cientistas de neurociência, o Piaget tem uma teoria construída, essa coisa dos 7 anos, né, que eu entro no período operatório, esse tempo biológico de desenvolver algumas coisas, por isso que é tão prejudicial a gente adiantar, mas não é um adiantar que você está percebendo que a criança está te pedindo e você vai negar essa informação, não é isso. É não dar voz para a questão das necessidades da criança, que ela precisa ainda formar estruturas, né? Então, nesse vídeo aí da Escola Tearte de São Paulo, que mostra uma senhora muito sábia, né, que manteve essa ideia, ó, tem que brincar até os 7 anos, quer estudar aqui na minha escola, vai brincar. É para brincar, é um espaço estruturado, tem as intervenções dos educadores em vários momentos, mas é um brincar para formar seres humanos melhores, tá? Então, às vezes, uma preocupação que eu tenho, às vezes, eu olho para alguns materiais, eu falo, Jesus, o que essa criança de 2 anos está sendo forçada a fazer? Sabe aonde vai explodir? Lá no fundamental. Quando ela não aguentar mais, ela não tiver estruturas suficientes para formar novas abstrações reflexivas lá na frente, porque eu não formei suficiente, tá? Aí a Karina, eu vou só, Karina, a último slide, vai clicando aí, vai no último slide. Eu vou te mandar um caminho aqui do vídeo. Esquema corporal? Não, vai no último, tem antes, tem uma frase, e ó, tem várias coisas, pode passar. Uma frase do Carlos Drummond de Andrade. Vai, é o último mesmo. Antes do gratidão. Ah, não ficou aí? É esse, esquema corporal. Ah, então tá. Né? Mas é uma frase que eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade, eu vou falar aqui para vocês, né? Que brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escolas, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem, tá? Então, eu acho que eu encerro esse pensamento aí do Carlos Drummond de Andrade, e antes que vocês saiam, eu vou mandar aqui para a Karina, tá? Porque aí quem não é do grupo vai ter oportunidade também. E eu vou trabalhar, inclusive, isso com as meninas, as coordenadoras, um vídeo sobre uma escola, essa escola pública. Além desse, que acho que a Fer, obrigada, Fer, linda. Além desse vídeo que a Karina acho que vai trabalhar depois, né, da escola Criarte, porque a gente fica muito assim, mas essa escola é particular, né? A gente tem que olhar para as realidades. Eu mandei para você, tá? Põe aí no grupo. Essa escola é particular, ela faz tudo isso porque é particular. Não. Tudo que a gente vê e que dá para a gente aprender alguma coisa é extremamente importante, mesmo que seja de uma outra realidade. E essa escola aqui que eu coloquei aqui para vocês é uma escola pública, em Vinhedo, que faz, mas até é importante que a gente volte nessa discussão, porque eles apresentam aí uma forma do brincar, que é a brincadeira simbólica, tá? E que a gente não tem que abandonar as outras, né? O jogo do exercício, o jogo do exercício, o brincar pedagógico, o brincar educativo, que ela chama o jogo de construção, aquele de montar, que aí eu vou apresentar também essa visão da Kishimoto. Mas como eles olharam para essa importância do brincar simbólico e foram vencendo, mas como? Estudando muito bem a infância,
estudando muito bem essa criança que está dentro da gente, que precisa sentir prazer, né? Quando eu estou com a minha criança, eu tenho que mostrar isso. Eu mostro alegria, eu mostro prazer quando eu estou com ela, eu brinco com prazer, ela percebe, ela capta todas essas energias e esses olhares. Mas é isso. Beijo, meu bem. Tá? Dê, muito obrigada, principalmente por acreditar realmente em tudo isso que você fala e passar isso para gente. Ai, obrigada, Karina. Que é uma essência sua que você passou para todos nós. Muitíssimo Eu obrigada que e nós vamos agradeço. combinar a parte 2. Amanhã a gente se encontra, 10 horas. Professor Eduardo está por aqui já. Amanhã, né, a gente vai conversar sobre uma coisa que nós não gostamos, minhas professoras, tá? Mas precisamos muito, que são as atividades físicas na quarentena para professores. Eu Muito tô fazendo. professor, Tô de parabéns, eu tô fazendo. Mas muito olha, também não professor com posso. problema de coluna, má postura, né? Dani já desistiu de ser minha personal trainer doméstica por VC, ela cansou já, ó. Du, até amanhã, gente. Muito obrigada. Muito obrigada às meninas de Guaiçara que participaram também, de Promissão. Tá bom? Um beijo. Beijo. Brinquem, Tchau, Dê. meninas. Brinquem. Tchau. Obrigada, Karina.